Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite pela nossa querida TV Max, a resenha raiz da televisão brasileira. Aqui ninguém fica em cima do muro, aqui ninguém passa pano, aqui a gente discute, briga, informa, concorda, discorda, do jeito que você gosta. Por isso, já passamos de 4 anos no ar, graças ao seu prestígio, a sua audiência e o seu carinho. Você também já sabe, oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbom, esse é bom mesmo. Olha o carrinho vermelho, gente. Um novo conceito em detetização, 3842-4242. Meu querido e doce Mateuzinho, o filho da Célia, o neto da Orcélia, bota na tela o boa noite dos meus mosqueteiros. Jorge Ramos, Valdir Luiz e também o nosso doce Carlos Borges. Eu e todo mundo de cenário novo, hein? Vou até botar o óculos. Só o Jorginho, que está naquele cenário tradicionalíssimo. O Valdir de cenário novo, o Borges também. Mas vamos fazer um cenário para cada um. Estou providenciando isso. Boa noite, meu querido Carlos Borges. Boa noite, meu querido Mazella, Jorge Ramos, Valdir Luiz, a você no Max Esporte. Me espanta essa situação do Botafogo. Está se pequenando, está ficando pequenininho. A partir do momento que não queria jogar com Fortaleza, na data FIFA, quer jogar imediatamente, porque sabe que o Fortaleza não colocaria o time principal. Meu Deus do céu, vamos ficar... O co-irmão Fortaleza vai representar o Brasil na final da Copa Sul-Americana. Atenção, Botafogo. E tenha mais sensibilidade. Está com medo de quê? Está praticamente campeão brasileiro desde o início do campeonato. Está com medo de quê, o Botafogo? Eu ia chamar o Jorge Ramos, que é um cara equilibrado, mas devido à provocação de Carlos Borges, pelo cinismo de Carlos Borges, pela cara de pau de Carlos Borges. Boa noite, Valdir Luiz. Boa noite, meu amigo Ricardo Mazella. Um abraço para os meus amigos Jorge Ramos, Carlos Borges, para quem nos acompanha aqui na TV Max. Olha só, não é questão de ter medo, que o Botafogo não pode ter medo do Fortaleza. O Botafogo é o líder, ele tem que respeitar, ter medo não. Mas a CBF é uma entidade sem credibilidade, com incompetente. Começa pelo presidente, que é um incompetente de marca maior. Esse Edinaldo Rodrigues, que é boleirão, não tem a menor noção, não sabe nada, que é o de paraquedas ali. E criaram um diretor de competições que eu nunca ouvi falar, senhor Júlio Avelar. Então ele vai tomar café na casa do Landim e até agora não marcou o jogo Flamengo e Bragantino, que tinha que ser realizado no próximo domingo. Não marcou, porque o Flamengo fez beicinho, bateu o pé e queria jogar antes da decisão da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Aí ele, para agradar o Flamengo, não se manifestou. De maneira, sem consultar ninguém, de maneira autoritária, ele colocou aquele jogo Botafogo e Atlético Paranaense, começou no sábado e acabou no domingo, sem público. E o Botafogo corre risco de receber aí várias ações, porque pagaram para ver 90 minutos, só viram 45 ou 50, como queiram, dependendo do acréscimo. E o jogo Fortaleza e Botafogo, ele, sem consultar as partes, também adiou, vai botar na data FIFA. Quer dizer, então ele é um autoritário, ele não sabe nada de futebol, e por que essa preservação ao Flamengo em detrimento aos outros? Olha, o Botafogo não está preocupado com... Tem respeito ao Flamengo, respeito ao Bragantino, mas o Botafogo vai jogar com quem tiver que jogar e vai ganhar e vai ser campeão porque é melhor. O ponto de equilíbrio do programa é Jorge Ramos. O seu boa noite, Jorginho. Boa noite para você também, Mazella. Boa noite, Valdir, Carlos Borges, prazer em revê-los, muito legal. Olha, podiam ser vários destaques aí do campeonato, a goleada do Internacional, né, os problemas que aconteceram estranhíssimos no jogo entre o Botafogo e o Atlético Paranaense, mas o meu destaque vai, né, para esse momento vivido pelo Flamengo, né, quando o Tite, né, que é
um perdedor na seleção brasileira, chega ao Flamengo e parece que é o grande nome, né? Ele é um treinador muito educado, né? Isso não resta dúvida nenhuma, tem algumas conquistas, agora é na seleção brasileira um fracasso, né? E se associa ao Flamengo, que tem o pior ano desse último tempo, né? O Flamengo, nesse ano 2023, o Flamengo ganhou tanta coisa nos anos passados, não ganhou absolutamente nada nesse ano. Esse é o meu destaque, Mazella. Meu querido Paulo Bizarro, isso mesmo, Jorge. Apareça, Paulo Bizarro. Alô, alô! Dica de game chegando no E-Games em clima de luta e decisão. Você está preparado? Vem aí, 27 de outubro, EA Sports UFC 5. Junte-se a lutadores como Edson Barbosa e seus chutes poderosos. José Aldo, Valentina Shevchenko, grande campeã, nossa Amanda Nunes, nesse jogo simulador de lutas espetacular. Você está preparado? Então fight! E a notícia bombástica da semana no cenário dos esportes nacionais é a volta da Fly Sports ao cenário esportivo de League of Legends na MEG, que aconteceu hoje, a fase classificatória, e a gente vai contar um pouquinho dessa história num próximo programa. Fly montou um timaço com Goku, Absolute, super campeões. Lembrando que o Fly Sports foi campeão em 2019 do CBLOL, com uma participação espetacular da torcida do Flamengo no Espaço Genese Arena. Uma grande participação também no Mundial e promessa de muito mais. Volta ao CBLOL, se Deus quiser, com muita força. Tamo na torcida, eu sou Mengão e tô torcendo. Para completar, a MEG acontece presencialmente no dia 5 de novembro na Arena Carioca 1, Cidade Olímpica, Rio de Janeiro, com finais também de Valorant, Taken 7, Clash Royale e eFootball. Os ingressos já estão à venda. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com a gente, não larga a gente aí não. Até semana que vem. Tchau! Valeu, Paulinho! Só para você moralizar, porque o seu Carlos Borges, o Valdir Luiz, Jorge Ramos, não. Tá tudo louco, tá tudo com Rivotril, sei lá que tá colando ali na cabeça. Mas o Borges é que provoca. Depois, porque se vocês não se enquadrarem, eu vou chamar o Raul Marques com fisiculturismo ao tamanho da criança e vai botar ordem nessa bagunça aí. Fala, Raulzito! E aí, senhoras e senhores do Max Sport, chegamos, meus bodybuilders. E hoje vamos continuar o nosso assunto de Mr. Olímpia, porque tá chegando o grande dia, faltam menos de 2 semanas para a Copa do Mundo do Fisiculturismo. E hoje vamos falar da categoria Men's Physique, que é a minha categoria. E algumas semanas atrás eu diria para vocês que não teríamos grandes novidades nessa categoria. Mas, como eu sempre digo, no fisiculturismo tudo pode acontecer. E rolou uma competição, senhoras e senhores, algumas semanas atrás, e o campeão foi Kieron Holden, que é o atual top 6 do Mr. Olímpia. E quem disputou com ele foi nada mais nada menos que o atual campeão do Mr. Olímpia, Erin Banks. E como vocês podem ver, Erin Banks não gostou nem um pouco desse resultado. Mas quem gostaria, né? O campeão perdendo para o 6º colocado. Tudo pode acontecer, senhoras e senhores. E para Erin Banks tem grandes adversários. Não só Kieron Holden, mas tem fortíssimos adversários que estão muito bem condicionados. E eu vou mostrar alguns deles para vocês agora. E vamos começar com Brandon Hendrickson, que é o atual top 2 do Mr. Olímpia e foi campeão em 2018 e 2020. E perdeu ano passado justamente para Erin Banks. Tem um resultado muito questionado no mundo do fisiculturismo. E esse daí é o nosso top 1 do Brasil, Diogo Montenegro. Ele ficou em 3º lugar no último Olímpia e focou esse ano inteiro na preparação para o Mr. Olímpia desse ano. Diogo quer fazer história. Ele já fez história ficando em 3º lugar, mas ele quer mais.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, senhoras e senhores. Diogo está muito bem condicionado e pode sim fazer história e quem sabe conquistar esse top 1, esse título inédito para o nosso país. E agora, Jeremy Buendia. É um cara que foi campeão em 2014, 2015, 2016, 2017. Isso mesmo, tetracampeão do Mr. Olímpia. E, senhoras e senhores, eu acredito que agora seja a melhor forma dele, o melhor condicionamento dele. Vem com tudo para tirar esse título de Erin Banks. E agora, Edivan Palmeira, nosso brasileiro que surpreendeu no passado, ficando em 5º lugar no Mr. Olímpia. E esse campeonato que vocês estão vendo foi no México alguns meses atrás e é uma prévia do físico que ele vai apresentar no Mr. Olímpia. Edivan está muito bem preparado, senhoras e senhores. E quem disse que tem poucos brasileiros na Men's Physique? Essa categoria está recheada de brasileiros, senhoras e senhores. E Kaique de Oliveira, esse cara daí, ele não foi bem no último Olímpia, ficou em 15º lugar, mas se preparou muito para esse ano e disputou um campeonato semana passada, não fez a finalização, que é um processo importante no fisiculturismo, e foi o grande campeão. Isso aí é uma prévia do que o Kaique vai mostrar nos palcos e olha, ele vai surpreender. Meus bodybuilders, esse ano a Men's Physique vai pegar fogo, tudo pode acontecer nessa categoria, tá muito enrolada a categoria, os caras estão muito bem condicionados. E semana que vem nós vamos falar da categoria Open, a categoria daqueles caras monstruosos que não parecem nem humanos, é uma categoria que infelizmente não temos nenhum brasileiro classificado, não vai ter brasileiro competindo, mas é uma categoria que nós temos que falar e semana que vem nós vamos trazer esses dinossauros humanos aqui para vocês. Então não perca semana que vem. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Tô curioso. Cara, só fortão. Me lembra aquele físico daquele cara, parecia um tanque, parece a barriga do Valdir Luiz. É impressionante. Essa fisiculturismo você só vê aqui no Max Sport com essa fera do Brasil chamado Raul Marques para limpar a área só em 7 bom. Bota em 7 bom agora aí para voltar com tudo. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da In7Bon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. In7Bon é bom. É bom mesmo. Antes de voltarmos com Valdir Luiz, Carlos Borges e meu querido amigo Jorge Ramos, o que está rolando pela internet? Conta aí, redes sociais, Gustavo Cunha. Muito boa noite a todos. Hoje começando mais um quadro sobre o que a galera anda comentando nas redes sociais. A torcida do Flamengo está bem animada com esse início do Tite. A galera acha que se o Flamengo continuar nessa crescente e o Botafogo vacilar, o título do Brasileirão ainda é possível. Já a torcida do Botafogo está bem furiosa com a CBF. A remarcação do jogo contra o Atlético Paranaense para o dia seguinte sem torcida irritou bastante os torcedores do Botafogo e o adiamento da partida com Fortaleza piorou a situação. Já a torcida do Vasco, que está aí nessa briga contra o rebaixamento, a galera não ficou remoendo a derrota para o Flamengo. A galera acha que se o Vasco mantiver a pegada que teve contra o Flamengo e melhorar as finalizações, a coisa vai andar bem e o time vai seguir na Série A no ano que vem. Por fim, a torcida do Fluminense. Fluminense que está aí com essa final da Libertadores batendo na porta, a torcida do Fluminense permanece acreditando que o time vai ser campeão contra o Boca. Mas essa queda de rendimento nos últimos jogos ligou um alerta. Então é isso, eu sou o Gustavo Cunha e esses foram os destaques das redes sociais. Até a próxima. Valeu, Gustavinho, e as redes sociais aqui no Max Sport, encontro marcado semana que vem. E agora está na hora dele, a vez dele. Meu querido irmão Rogério Vilela, cercado de esportes na areia, na quadra, na praia, no ar. Tem esporte? Tem, Rogério Vilela. Fala, irmão. Fala aí, Mazela. Hoje eu estou aqui com o Robertinho, ex-goleiro da Seleção Brasileira de Beach Soccer, falar com ele
do Campeonato Carioca de Sub-20, que está sendo realizado em Copacabana, com Flamengo, Vasco, Fluminense e América. Robertinho, qual a importância de competições Sub-20 para o cenário municipal e nacional do beach soccer? Grande Mazela, é um prazer estar falando com vocês. E é sempre bom, né, você ter as competições, fomentar o esporte, para movimentar o esporte, principalmente aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. A gente não está tendo tantas competições e agora com esse campeonato sub-20 já vai dar um gás, né, na modalidade. Ano que vem, o beach soccer faz 30 anos. E nesses 30 anos, até hoje, as federações não organizaram por categoria os clubes, os times, os torneios. Qual a dificuldade de fazer isso? E você não acha que isso é um grande problema para poder fomentar mais a modalidade, inclusive gerar emprego para outros profissionais? Como é que você vê isso? É o alto rendimento que é semi-amador, né? Então é difícil, né? Os garotos têm que sair daqui do Rio de Janeiro, sair do Brasil para jogar na Europa. A Europa começou muito antes da gente, aqui a gente cresceu com o esporte, nasceu o esporte aqui e infelizmente deixamos para trás. Hoje a Europa está muito mais avançada, muito mais organizada, né? Os campeonatos italiano, russo, português, espanhol, em Israel, quer dizer, muitos campeonatos em várias partes do mundo, e a dificuldade é muito grande desses jogadores porque eles precisam se alimentar, né, do esporte. Que eu digo se alimentar é ter dinheiro para poder se movimentar, e uns que têm família, outros têm que trabalhar, porque é um esporte que não dá segurança para eles. A tua posição, por exemplo, a posição de goleiro, é quase que uma unanimidade, e que nessas 3 gerações que passaram, 4 gerações, os goleiros sempre ficaram muito tempo na seleção, nas suas posições. E sem ter verdadeiras sombras para incomodar essa perspectiva do cara ficar ali durante muito tempo. Lógico que ainda temos o Mão aí, que é um grande goleiro e tem muito a ensinar para os demais, mas eu, por exemplo, eu não vejo especialização do goleiro, treinamento para isso, e competições para que surjam novos valores para jogar. O que fazer para que a gente tenha goleiros que venham fazer sombra aos que estão lá? E você acha que há uma solução para isso? Não, eu acho que o Brasil está formando grandes goleiros. Até porque muitos desses goleiros que estão aqui no Brasil estão lá fora jogando. E isso vai dando uma cancha muito grande. E eu hoje vejo o Brasil, né? Hoje tem o Bobô, tem o Mão, tem o Rafael, tem o Wesley, tem o Jefinho, né? Tem os goleiros aqui do Rio de Janeiro, que tem o goleiro do Flamengo, Giovani, né? E por aí vai. Tem muitos goleiros que tem, assim, diferente que de vão fazer, atrás, né, Roberto? Que vão fazer muita diferença. Agora, Mazela, semana que vem nós vamos falar de novo com o Robertinho. Valeu, Rogerinho! Aquele abraço para você. Manda um abraço para o Robertinho, grande goleiro, fez história no futebol de praia. Jorge Ramos fez muito gol no Robertinho. Bota a galera de volta aí, rapidinho, para encerrar o primeiro bloco. Jorge, quer falar sobre o quê, Jorginho? Rápido! Vou falar da reta final do Campeonato Brasileiro. E você, Borges? A queda do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais aqui no Max Esporte. Você não pode perder, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito
Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, com a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum programa do Max Esporte nesses 4 anos, não tem problema. Vai no YouTube, vai lá YouTube, Max Esporte, TV Max, você tem todos os programas lá. Não perde rigorosamente nada. Dito isso, YouTube, eu digo também, Rede TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Digo mais ainda, Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E você já sabe, não esquece não, hein? Você tem em Setbom um novo conceito em detetização para o seu condomínio, para a sua empresa. Condomínio agora tem que detetizar todo mês. Custo-benefício, preço em Setbom é bom mesmo, 3842-4242. Meu abraço para o Cláudio e para o Fernandão, todos já nervosos como eu, para a decisão do dia 4 lá no Maracanã. Vamos de imediato botar o meu querido... Deixa eu já pedir logo a primeira pergunta para o Paulo César Oliveira, direto da Bélgica, capital da Europa, e eu estou bem pé da vida, bem chateado, que, de novo, racismo em cima do Vini Júnior. E o que pode ser feito, o que vai ser feito? Como é que está isso, Paulinho? Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Valdir Luiz, ao Jorge Ramos, ao Carlos Borges e a todos vocês que, através da TV Max, acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Mazella, mais uma vez, uma nota a lamentar. A situação que envolve Vinícius Júnior no futebol espanhol. O atacante brasileiro sofreu mais uma vez atos racistas. Já agora, no jogo contra a equipe do Sevilha no último fim de semana. O estádio Sánchez Pizjuán, palco do jogo entre o Sevilha e o Real Madrid, que terminou empatado em 1-1, foi realmente um ponto de talvez virada em termos de conceito que se tem no futebol da Espanha. Em mais uma oportunidade, torcedores da equipe do Sevilha foram enfáticos em insultar Vinícius Júnior com um gesto tradicional chamando-o de macaco. O jogador ficou revoltado, os companheiros também, o jogo foi paralisado alguns minutos, o desequilíbrio tomou conta completamente do terreno de jogo, o árbitro acabou paralisando a partida e o torcedor foi identificado, retirado do estádio e punido pelo Sevilha, pelo que tudo indica, de uma forma definitiva, sendo impedido de estar nos seus jogos. A punição é exemplar, é merecida, mas uma reflexão tem que ser feita no futebol da Espanha. Não é a primeira nem a segunda vez. Já com Vinícius Júnior, várias vezes aconteceu. E todos se questionam quanto à situação que deve ser, inclusive, retomada com um debate no governo espanhol sobre atos de racismo no futebol e na sociedade espanhola. Tá certo, Paulinho, é isso. Vamos ver o que acontece daqui para frente, se é que vai acontecer alguma coisa. Borges, cadê você, irmão? Oi. Fala com o Paulinho, fala com o Paulo César Oliveira. Um abraço ao nosso Paulo César Oliveira lá em Bruxelas, capital da Europa. Paulinho, eu quero saber, amanhã, quarta-feira, tem um complemento dessa rodada da Liga dos Campeões. Quem são os favoritos, hein? É isso aí, Carlos Borges, Champions League, depois dos jogos realizados ontem. As 8 partidas de ontem foram realizadas hoje, mais 8 partidas em 4 grupos e que obviamente merecem destaque. Os nossos principais vão para os grupos F e H. Grupo F, Newcastle, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Milan. Hoje à noite jogam no Parc des Princes, em Paris, o PSG contra o Milan. Duelo importantíssimo para o PSG, especialmente após a derrota em Newcastle. Enquanto que a equipe do Borussia Dortmund mede forças contra o Newcastle. Jogo importantíssimo e que já pode então começar a determinar as equipes classificadas para as oitavas de final. Já no grupo H, que tem Barcelona, Futebol Clube do Porto, Shakhtar Donetsk e Antuérpia. Aqui na Bélgica jogam Antuérpia contra o Futebol Clube do Porto, enquanto o Barcelona recebe em Camp Nou a equipe do Shakhtar. Com uma vitória, o Barça fará 9 pontos, ficará muito próximo à classificação para a próxima fase e, obviamente, terá aí grande tranquilidade para disputar os próximos jogos. Os jogos acontecem, então, amanhã à noite, 21 horas, é o horário para o início dos 8 últimos jogos da terceira rodada da Champions League. Paulo, segura a peteca aí, terceiro bloco você volta com Valdir Luiz e Jorge Ramos. Por falar em Valdir Luiz e Jorge Ramos e Borges, bota na tela de novo, Matheus, a rapaziada. Valdir, está marcado para a semana que vem, eu acho, uma entrevista do Ancelotti. E essa confusão, essa zona, se é que ele vem, não vem, esquisito. Você tem alguma informação, Valdir?
Está marcada uma entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, né, o técnico italiano que já dirige o Real Madrid há algum tempo, e ele vai falar, ele vai acabar com toda a especulação que nós estamos vivendo nos últimos meses, ou quase um ano já, que o presidente da CBF, jogando para a galera, diz que já acertou com ele. Ele tem contrato com o Real Madrid até o final da temporada europeia, ou seja, até o final de maio de 2024. Ele vai se pronunciar. Eu, particularmente, posso até estar errado. Se eu estiver errado, eu peço desculpa. Mas eu acho que ele não vem. Saiu uma história do presidente da CBF, que é um sonhador, é boleirão, não se coloca como presidente de uma entidade como é a CBF. Também a CBF é uma entidade desmoralizada, né? Teve presidente preso, presidente foragido, tudo aconteceu lá. Foi destratado pelo Neymar no corredor, até agora ninguém veio a público para dizer se é mentira. Não é mentira, que a pessoa que deu a informação é séria e eles até agora não desmentiram. Então a CBF é um bando de loucos aquilo lá. Jorge, você acha que o Ancelotti vem ou não vem, Jorge? Eu acho que ele não vem. Eu acho que até agora, sem nenhum indício, nenhum sinal, acho pouco provável que ele venha. Agora, como há uma dinâmica muito intensa no futebol brasileiro e também no futebol mundial, pode acontecer, mas a minha expectativa é que não. O Fernando Diniz, na seleção brasileira, é completamente diferente, né? Porque há uma convocação muito grande de jogadores brasileiros que jogam na Europa, jogadores que muita gente não conhece, e para ele colocar, né, o jogo que ele acredita, vai ter que ter muito treinamento. Outra coisa, eu acho até que dá tempo, porque são agora 6 classificados em 10 aqui na América do Sul para a Copa do Mundo, e tem ainda uma repescagem. Então, acho muito pouco provável que o Brasil fique fora dessa quantidade de seleções que vai para a Copa do Mundo. Agora, tudo é muito imediato aqui. O treinador não vai bem, todo mundo já quer a cabeça dele. Isso também acontece. Eu acho que ele exagerou em algumas coisas. Eu acho que poupou jogadores, para o Gerson ser poupado no segundo jogo contra o Uruguai. Por quê? Ele havia entrado. O Arrascaeta também foi poupado lá no Uruguai. Por que será? Então, acho que são situações que me parece que tem algumas coisas por trás desse pano, né, que a gente não sabe e especula também, porque quando a gente não tem informação, a gente especula sobre ela. E eu acho que tem muita coisa aí por trás disso tudo e que a gente não sabe. Mas não acredito que o Ancelotti venha para a seleção. Para encerrar esse assunto, Borges, a sua opinião sobre o Ancelotti, e eu aproveito e faço uma segunda pergunta para você em cima do que o Jorge falou, e é que eu já estava pensando, será que o Diniz tem autonomia para convocar quem ele quer na seleção brasileira? Eu acho que não. Primeiro, respondendo a sua pergunta, eu acho que não, porque ele deveria fazer uma revolução na seleção brasileira, não convocar os mesmos jogadores que vieram da Copa do Mundo perdida há pouco. Então ele não tem essa autonomia toda, porque senão ele poderia fazer isso. E o Ancelotti, se ele vai dar essa entrevista coletiva, há um grande indício de que ele vai dizer que não foi convidado ou que estão especulando isso aí. E aí vai ser uma pagada de mico tremenda da CBF, que já está enrolada desde a questão que o Tite falou que, mesmo ganhando ou perdendo a Copa do Mundo, sairia da seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti não vem e o Fernando Diniz não tem autonomia. Alguns assuntos que eu queria discutir com vocês em relação... Bom, tem um jogo sábado interessante, final da Sul-Americana, LDU e Fortaleza. Opa, Fortaleza, LDU. LDU. Você lembra alguma coisa de LDU? Lembro, eu odeio o LDU, eu quero que o LDU se exploda, vai pro inferno, vai pra casa do cacete, eu não suporto o LDU, eu odeio o LDU. Não, você vai torcer para a LDU. Vai torcer para a LDU. Eu gostaria que o Fortaleza vencesse. Mas eu quero que a LDU vá para a final, porque nós vamos ganhar a Libertadores e vai ter Recopa, não é isso? Aí a gente, amassa esse time horroroso. Esse time. Eu odeio a LDU. Eu falo de público, eu quero que ela se exploda, que ela acabe, que ela vá pro inferno. Olha só, e a LDU só tá na final com Fortaleza por causa daquele cidadão chamado Bruno Lage,
Porque o Botafogo era para estar disputando a final. Porque a LDU veio no Rio, empatou jogou lá atrás, empatou com o Botafogo. Lá em casa o Botafogo ganhou. Então, para mim, o Fortaleza é super favorito para ganhar essa Copa Sul-Americana. Tem um excelente time, tem um elenco muito bem montado, e uma coisa que me chama a atenção, deve ser a sua, chama a atenção sua, do Jorge e do Borges também. É um time que joga da mesma maneira, os reservas têm a mesma característica dos titulares, ele mexe uma peça, duas peças, e o time não sente. Para mim, é super favorito, e eu torço para o Fortaleza ser campeão, até pelo trabalho que vem sendo feito há alguns anos no Fortaleza, por esse atual presidente Marcelo Paz, por esse Vojvoda, que eu não sou muito afeito a elogiar técnico estrangeiro, não, mas esse Vojvoda é muito bom. Ele é Vojvoda mesmo. O Vojvoda é voda. É voda. É voda? Essa é por quê? É voda, com V de Vasco. É isso aí. Agora, tá na cara, Mazela. Tá na cara por que você vai torcer pro Fortaleza. Tá na cara. Sabe por quê? Tricolor. Porque o Fluminense... É tricolor também. Porque o Fluminense vai cair, vai ficar fora da zona de classificação, e você precisa do Fortaleza lá em cima, ganhando em cima vai ganhar Libertadores. Para com isso. Olha o desequilíbrio. Olha Libertadores. Olha o desequilíbrio. Cuidado, hein? O Jorge me chamou. Cuidado tem que ter, como também vocês botafoguenses tem que ter. Estão a 7 pontos do Bragantino. Tem que ter claro. Então, cuidado que vale lá. Eu tô sentindo um certo... Eu tô um pouco... Tô sentindo o senhor um pouco animado, um pouco desequilibrado, o que não é comum, que você é um cara equilibrado. Você só é irresponsável, mas é equilibrado. Não, cara. Olha só. O perigo do Fluminense é o Diniz. O Diniz estando centrado, equilibrado, é verdade. Não dá para o Boca Juniors. Mas é difícil, hein? Não sei, isso é outra história. Eu estou curioso, já acabou o jogo, mas eu estou curioso com o placar 7-1 do Internacional sobre o Santos. Que loucura, cara. Não é nem do jogo, é sobre o momento do Santos, quer dizer, é loucura, cara. O momento do Santos é muito ruim, tem problemas administrativos graves. Ainda bem que o Pelé se foi antes, né? Porque certamente estaria muito triste com o que está acontecendo. Ainda restam 10 rodadas, é possível o Santos sair dessa situação, mas vai ter que trabalhar bastante, não adianta subir na bola, né? Soteldo, que é um craque, fez aquela manobra malabarística, mas não adianta isso, tem que vencer e tentar permanecer. O Santos nunca caiu, é uma das equipes que nunca caiu na Série A para a Série B, mas hoje está muito, mas muito ameaçado. E essa pancada foi um nocaute, né? Porque foi tipo assim, acabou para vocês. Agora é reunir aí os caquinhos para tentar se reerguer e vencer a maioria desses jogos que faltam para tentar escapar do rebaixamento. O Santos é uma daquelas equipes, ao lado do Vasco da Gama, ao lado do Goiás, do próprio Bahia ainda. Bahia se afastou, 13º colocado, mas mesmo assim ainda lutam para permanecer na Série A. Está difícil, mas não impossível, Mazela. Mazela, só complementando o que o Jorge falou, eu fiquei espantado com a maneira como o Inter fez os gols, a facilidade que o Inter chegava na área. Terminou o primeiro tempo 4-0, que é pouco comum. O Santos não teve nenhum poder de reação, fez aquele gol, mas o jogo já estava decidido, já estava 7-0. E outra coisa que me chama a atenção, não estou querendo tirar o mérito do Inter e jogar na conta do que está acontecendo fora de campo. O Santos está com 3 meses de salário atrasado, vive uma crise financeira muito grande. O interino que está lá, o Marcelo Fernandes, tem até o apoio dos jogadores, mas o time do Santos, vamos ser realistas, é muito ruim, Mazela. Agora, o que me preocupa, Mazela, Fala. Me preocupa esse jogo do Santos agora na Vila Belmiro. Porque esse jogo do Santos na Vila Belmiro é preocupante, porque a torcida já teve problemas lá e já foi punida, já teve sem público, jogando sem público. Mas me preocupa, mas diga lá. Não, eu te preocupo. Eu fiz um levantamento aqui. Segundo turno, o líder é o Bragantino, 20 pontos, Flamengo 18, Bahia 16, Vasco é o 6º
com 14, Bota é o 10º com 12, Flu é o 13º com 11. O que você depura disso em relação ao campeonato, Bote? Porque o campeonato é outro, completamente diferente. O Botafogo estava na cara que, normalmente, o segundo turno, ele ia perder algumas partidas, mas está com muita vantagem em função até do número de vitórias. O número de vitórias é muito grande do Botafogo. Então, o Botafogo acho que tem larga vantagem para conquistar esse título. O Flamengo vem aquele bate para cá e bate para lá. Quem está realmente chamando muita atenção é o Bragantino. E um amigo meu falou o seguinte: o time do Bragantino é um time jovem. Tem poucos jogadores que vão para seleções convocados. Então, no tempo da data FIFA, os jogadores são poupados. Então, o time do Bragantino é um time jovem, rápido e muito perigoso. E com um detalhe, é um time que investiu em jogadores jovens para revender, né? Para revender. Isso aí é claro que o time do Bragantino é um time de empresário, mas está fazendo um belo trabalho. Esse Pedro Caixinha é um bom treinador. O segundo turno do Bragantino está excelente. Sem fazer comparação, está lembrando muito o primeiro turno do Botafogo, né? E a vantagem do Botafogo é que ele tem 18 vitórias contra 14 do Bragantino e 13 do Flamengo, que é o primeiro item, que é o número de vitórias. São 4 do Bragantino também, e 5 do Flamengo. Outro aspecto também, se levar em conta o que os matemáticos dizem, a equipe do Bragantino, do Flamengo, teria que fazer 24 pontos em 30 possíveis. A equipe do Bragantino, 21. E a do Botafogo, 16. Teria que perder. 15. 15. Agora, 15, isso tem que ganhar tudo, né? Isso tem que ganhar tudo. O Flamengo tem que ganhar todas. O Flamengo vai jogar com o Bragantino ainda. Então, tem um Grêmio amanhã. Tem um Grêmio amanhã. Tem um Grêmio amanhã. O Flamengo ainda tem o Fluminense. O Soares está fora. O Flamengo tem o Fla-Flu. Se a gente analisar... Se a gente analisar, Jorge, a tabela... A vantagem do Botafogo é uma vantagem expressiva. Não dá o título ao Botafogo ainda. Mas, é como o Ayrton Senna dizia, quando eu tenho 3 segundos de vantagem, eu estou tranquilo. Então o Botafogo tem que ter a tranquilidade, porque está na frente, mas assertividade. Porque hoje o time a ser batido é o Botafogo, ali que está na primeira colocação. Então todo mundo joga. Então, até jogo contra possíveis rebaixados é vida ou morte. Então o Flamengo vai encontrar dificuldade, o Botafogo vai encontrar do Bragantino, Fluminense, todo mundo. Mas olha só, deixa eu unir para os times caminharem bem, Fluminense, Flamengo e Botafogo, mata o que está pelo caminho, Sétimo. Mata o que está pelo caminho, Sétimo. É melhor. Vai lá, é melhor. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa. Chame o pessoal do Carrinho Vermelho da Insetbon. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbon é bom. É isso aí. Reta final do segundo bloco aqui pela nossa TV Max, o Max Sport, resenha raiz da televisão brasileira. E vamos aos destaques rapidinho de cada um para o terceiro bloco. Começo com você, Carlos Borges. Eu quero falar sobre a queda do Botafogo, principalmente na luz. O que houve lá? Um clube que tem uma SAF, que tem dinheiro, como é que tem um problema de luz? Sabe por quê? Porque estão botando shows lá, estão botando shows no estádio Newton Santos. Então, eu quero saber quem apagou essa luz. Eu falei rápido, é que nem Marcos Aurélio, 30 segundos. Não me irrita, Borges, não me irrita. 30 segundos, Valdir. Olha, eu estou preocupado com o Fluminense. Não vence há 4 partidas, está tirando o foco do campeonato e focado só na Libertadores, hein? Você, Jorge Ramos. Eu quero falar da final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors. Vamos falar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo.
byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, repeteco meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira, mais de 4 anos no ar, graças ao apoio de vocês. Muito obrigado de coração. Se perdeu o Max Sport, vai no YouTube, vai lá e bota Max Sport, TV Max, e tem todos os programas, desde o primeiro até o de hoje, dia 24 de outubro. Vamos em frente, porque Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Bye Bye Lixo e dele, Inset Bom. Olha o carrinho vermelho, hein, gente? 3842-4242, um novo conceito em detetização. Inset Bom é bom mesmo. O Mazelão tá falando, é bom mesmo. É isso aí, galera. Paulo César Oliveira, Valdirzinho, você que é fã de Paulo César Oliveira, faça uma pergunta para ele. Ô, fã, claro, uma grande figura, um grande amigo, meu boa noite, meu abraço para você, Paulo César. E a minha pergunta é a seguinte, como está a situação do Lucas Paquetá aí na Europa? Valdir Luiz, a situação é muito séria. O futuro de Lucas Paquetá pode estar em jogo. A carreira do jogador pode ser, inclusive, interrompida. Afinal de contas, as acusações são graves. Lucas Paquetá teria, ao que tudo indica, participado de um escândalo envolvendo uma casa de apostas, inclusive aí no Rio de Janeiro, onde um dos seus familiares teria apostado que Lucas Paquetá receberia um cartão amarelo no jogo da Liga Inglesa. Isso realmente aconteceu. O que levou a todos a muitas dúvidas foi o valor envolvido e também o momento em que Lucas Paquetá recebeu o cartão e as razões que o levaram a justamente receber esse cartão. Ou seja, um cartão amarelo aplicado no segundo tempo, já nos acréscimos, em um jogo já definido e uma falta no meio-campo por uma reclamação à arbitragem. Lucas Paquetá está sendo investigado pela FIFA, pela UEFA e, obviamente, pela Federação Inglesa. E caso seja considerado culpado, pode inclusive ser banido do futebol, o que seria lamentabilíssimo para um excelente jogador e que já na sua primeira parte da carreira, se podemos dizer assim, fica com a situação muito complicada, juridicamente em um imbróglio difícil de sair e, naturalmente, com o futuro em risco, caso seja confirmada sua participação nesse escândalo de apostas. Tá legal, Paulinho. Para fechar sua participação hoje aqui no Max Sport, o ponto de equilíbrio do programa, meu irmão Jorge Ramos. Fala, Jorge Edson. Tá certo. Olha aqui, Paulo César Oliveira, querido amigo, a vitória do Tottenham sobre o Fulham nesse último final de semana, eu queria saber como é que está a expectativa, né, do campeonato inglês. Tottenham na frente, vai ganhar, vai ser o campeão? Essa é a pedida, Paulinho? É isso aí, Jorge Ramos. Premier League, já com o novo líder isolado. O Tottenham Hotspur cumpriu a sua missão, venceu por 2-0 o Fulham e foi beneficiado pelo empate em 2-2 entre Chelsea e Arsenal. O seu principal perseguidor, o Arsenal, empatou, perdeu 2 pontos e cedeu então a liderança isolada para a equipe do Tottenham, que tem agora como segundo colocado e justamente no seu encalço a equipe poderosíssima, crescendo na sua direção e que dificilmente vai ser parado na Liga Inglesa. O Arsenal passou da primeira para a terceira posição, o que obviamente impõe mais dificuldades, e a liderança da Premier League, como disse, continua com o Chelsea, mas agora com o Manchester City na segunda posição. É o nosso ponto final por hoje. Um forte abraço a você que acompanha conosco, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa, esse Max Sport, aqui pela TV Max. Valeu, Paulinho. Encontro marcado semana que vem. Bota a galera na tela rapidinho, eu não posso deixar passar essa. Você vê a pronúncia do Paulinho? Valdir, qual o jogo que o Jorge Edson falou? Qual o jogo? Eu esqueci, quais são os times? Eu acho que, se não me falha a memória, deve ser São Cristóvão e Friburguense, de lá. Ah, meu Deus do céu. Você não me pega não, Mazela.
Que categoria do Jorge Ramos. E você hoje resgatou o Jorge Edson, hein, ó? Jorge Edson, grandes histórias. Grandes histórias. Grandes histórias. A folha até caiu aqui. O Mateuzinho quase caiu da cadeira agora aqui. Vamos em frente, olha aqui. Vamos embora. O destaque teu, Borges, começa a falar para a gente apressar o programa que você queria falar no terceiro bloco. O que você tem a ver? Fala, começa a provocação. Não é provocação, eu quero saber o que houve com o problema do estádio Newton Santos. Para mim, foi a questão dos shows. Constantes shows, mexendo muito na parte elétrica, muito na parte do estádio Newton Santos, porque foi uma vergonha para o Brasil. Porque esses jogos do Campeonato Brasileiro estão indo para a Europa inteira. É uma vergonha um jogo de futebol ficar picado em três momentos de grande tempo parado, por causa de iluminação. Voltou-se com 30 minutos, em vez de 15, 30 de descanso no intervalo do jogo, mas voltou no peito e na raça, porque também não estava bom. Aí ficou 6 minutos, aí teve que jogar no dia seguinte sem torcida. O torcedor, logicamente, como já disse o Valdir, vai correr atrás na justiça para receber o dinheiro dele. Então, o que houve, meu Deus? Como é que um clube da condição do Botafogo, a SAF, não tem dinheiro para ajeitar, comprar um disjuntor e botar lá, não? Valdir, foi disjuntor o problema, Valdir? Não, eu conversei com pessoas do Botafogo, eu estava no jogo, conversei com pessoas do Botafogo, seguinte... Não é choro, não. Você, até que você deu o caminho certo, Borges. Você hoje está equilibrado. Você deu o caminho certo. O problema é excesso de shows e houve um apagão também na região. Tanto é que ontem a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a própria Light estão apurando que pode ter havido sabotagem. É só pesquisar aí. Então, é muito difícil apontar. Esse problema do show, você tem toda a razão. O gerador não funcionou. Olha, muita coisa. E outra coisa eu vou falar aqui agora, hein? Hoje, terça-feira, o Botafogo está cometendo uma loucura. O Botafogo alugou para um show, sábado, o estádio. O pessoal da empresa que monta e desmonta palco, som, aquela coisa toda, prometeu entregar o estádio pronto às 15 horas. Às 17 tem que abrir os portões, 3 horas antes. E o Botafogo tem um jogo com o Cuiabá. Está um desespero muito grande com relação a tudo que está acontecendo. Eu tenho amigos na SAF, somente na diretoria do clube, e há uma preocupação, porque essa situação que aconteceu, uma situação lamentável, o time foi prejudicado, o torcedor foi prejudicado. Então, eu não quero ser leviano e dizer que tem culpado, mas tem vários culpados. E é outro jogo. É 20 horas. E já é um absurdo jogar 20 horas domingo. Botafogo tentou jogar segunda-feira, mas não pode jogar segunda-feira, segunda-feira 29, porque a Poderosa não deixou, porque ela quer passar Botafogo e Palmeiras, que está marcado para o dia 1º, quarta-feira. Então, hoje o futebol, quem manda no futebol hoje é a TV Globo e a CBF. Então, amigo, ele tem que fazer. O Botafogo pediu para jogar segunda-feira para ter tempo hábil de tirar tudo. E pode, tomara que não, Deus permita que não, pode ter outro problema no jogo do Cuiabá. Estou antecipando aqui hoje. Então, ô, Valdir, vamos guardar então o acontecimento. Você falava sobre a queda de rendimento do Fluminense, Valdir, e o Jorge quer falar sobre a decisão. Vamos passar para esse tema agora. Vamos lá, olha só. Eu tenho acompanhado os jogos do Fluminense, comentei Fluminense e Botafogo, comentei Fluminense e Corinthians, fez um grande segundo tempo, o Fluminense amassou o Corinthians, que ele foi prejudicado pelo habitante, porque Paulo César Zanovelli já tinha prejudicado o Botafogo contra o Corinthians, agora prejudicou o Fluminense, mas de maneira assintosa, deu um pênalti com uma barbaridade, e o resultado mais justo era 5-3, 6-3 Fluminense, que só não ganhou o jogo porque esbarrou no Cássio e errou na finalização, mas fez um jogo muito abaixo contra o Bragantino, fez um jogo muito abaixo contra o Cuiabá, quando perdeu de 3-0, até contra o Botafogo. No início equilibrou, mas depois o Botafogo controlou o jogo, fez 2-0, mas não foi uma atuação tão ruim como fora contra o Bragantino e contra o Cuiabá. E o primeiro tempo contra o Corinthians. O Fluminense tem mais 3 jogos até o jogo contra o Boca Juniors. Ele tem amanhã o Goiás, ele tem sábado o Atlético Mineiro e depois tem o Bahia também fora, né, em Salvador. Então, eu não sei o que o Fernando Diniz vai fazer até lá.
Eu acredito que contra o Bahia bota um time reserva, que o jogo é quarta-feira em Salvador, e vai jogar no sábado no Maracanã para a Libertadores. Parabéns, verdade. parabéns. Tem que ficar pensando no brasileiro, porque senão vai perder pro Boca, aí vai ter que correr atrás. Viu, seu Mazelo? Se perder pro Boca, não chega na Libertadores, é a minha opinião. O time vai desabar. Fala, Jorge, já que a decisão é Boca, fala você. Olha só, eu admiro o que o Borges pensa, impressionante, eu fico como tem cabeça boa o Borges. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando no que o Valdir disse. Só que o Boca Juniors, no campeonato argentino, está na 10ª colocação no grupo B. Ganhou todos os jogos nas disputas em penalidades máximas. Então, a final, ela vai ser equilibrada. Agora, como tudo no futebol pode acontecer, pode dar Boca, pode dar Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai jogar no Maracanã. Isso é um privilégio. Isso nunca aconteceu, né, com uma equipe carioca em final de Libertadores jogar no Maracanã. Isso é muito importante. A cabeça dos jogadores do Boca e também do Fluminense estão voltadas para esse jogo. Então, tá ruim lá, tá ruim aqui. Agora, no dia da decisão, pode ter absoluta certeza que vai ter uma concentração muito maior de todos os jogadores. E a partida tende a ser uma partida nervosa, né, com muita cera dos jogadores do Boca Juniors, provocações, como é natural. O Fluminense tem que se preparar para isso. Mas eu vejo igualdade nessa final, com uma certa vantagem ao Fluminense, por causa de muito tempo os jogadores estarem juntos, por jogar no Maracanã. É isso que eu acho. Eu acho que o Fluminense vai trazer o título da Libertadores. Posso dar um Amém, detalhe? Jorge, amém. Não pode. Só um detalhe, você vai sacanear. porque eu tenho conversado com torcedores botafoguenses. Sabe o que eles me falaram? O absurdo do absurdo. Eu vou torcer pro Boca, porque no ano que, depois de 20 e poucos anos, eu vou ganhar um campeonato brasileiro e vou ser ofuscado pelo Fluminense, campeão da Libertadores América. Isso é a posição dos torcedores do Botafogo, pensando assim. Alguns torcedores. Nem todos. O tal do Nem todos. O conselheiro Machado, com certeza. Com certeza. Esse tem um trauma infantil. Esse tem um trauma infantil desde seus tempos de Meyer. E por isso o pai dele havia prometido um carro-manguinha para ele, mas devido ao seu mau comportamento, ele ganhou um Fusquinha. Depois ficou preso no galinheiro. Isso é característica do conselheiro Machado. Mas, pô, tudo bem. Vambora. Deixa ele, deixa ele. Queria dar só um detalhe. Pô, o Fluminense, o Jorge falou que o Fluminense já fez uma final no Maracanã. Foi o único carioca que fez uma final de Libertadores no Maracanã, em 2008. E perdeu. E perdeu. Ele ganhou então, o jogo, tudo ganhou pode o jogo, acontecer. Perdeu nos pênaltis, porque tinha um vagabundo, canalha, safado, chamado Héctor Baldassi, esse argentino desgraçado, que gafou o Fluminense naquela final. Começou o chororô. Começou o chororô. Isso não é chororô, isso é constatação. Ou você acha que ele foi legal naquele jogo? Ô, Valdir, você é um macaco velho, pô. Pelo amor de Deus, cara. Isso é raiva. Já houve uma decisão no Maracanã com um jogo só? É isso? Não. Não. É um jogo só. É um jogo. Falando em um jogo só. Só queria saber. Falando em jogo só. Não, Jorge, desculpa, eu só lembrei porque você. Agora você explicou. Porque você tinha visto. Não, agora é um jogo só. Perdão. No que ele falou. Você fica de sacanagem. Então, eu peço desculpa ao. Presta atenção, eu tenho que pedir desculpa. Pera aí, eu tenho que pedir desculpa porque o Jorge Ramos é um cara que eu prezo. Tive o prazer de trabalhar com ele muitos anos. E acima de tudo é botafoguense. E é equilibrado. Outra coisa, o Boca Juniors está mais focado. Os times argentinos, não é para botar pilha, não, hein? Eles ficam mais focados em competições sul-americanas do que competições nacionais, hein? Você então eu comentei os dois jogos, Boca e Palmeiras, foram 2 jogos encardidos, hein? Já sentiu que ele vai torcer pro Boca, né? Vamos lá. Mas isso se ele falar que vai ser Fluminense, eu vou cair pra trás. Não, eu vou ficar isento. Eu torci pro Fluminense contra o Bragantino, fiquei irritado com o Fluminense. Fiquei interessado no Botafogo, mas fiquei irritado com o Fluminense. Olha só, o Botafogo que abre o olho, estão pegando no pé dele. Adiaram o jogo do Fortaleza, jogou sem público, tá tudo difícil. Abre o olho, depois vai cair do cavalo, hein? Cai do cavalo. Fala, Jorge.
Só para fechar essa questão do adiamento do jogo do Fortaleza, o Botafogo vai ter 4 jogos em casa agora. São 4 jogos seguidos em casa. E pode ser uma vantagem. Não quer dizer que vai confirmar isso, porque jogou agora contra o Atlético Paranaense e não conseguiu vencer. Mas são 4 jogos em casa. E o Vasco? É verdade. E o Vasco? Jogou muito bem contra o Flamengo. O resultado de 1-0 foi um resultado mentiroso. O Vasco fez uma belíssima partida. O grande nome do Flamengo, na minha opinião, foram 3 nomes no caso. A dupla de zaga e o goleiro Rossi. O Vasco levou um gol quando estava muito melhor no jogo. Não sei se os companheiros concordam. Eu concordo com você. Acho que o Vasco fez uma grande apresentação. Só que o Flamengo deu 2 chutes no gol e fez o gol. E o resultado foi melhor que o desempenho. Futebol é assim. Agora, o Vasco melhorou, só que aí dá uma fragilidade, né? Porque o Vasco sai da zona do rebaixamento, volta para a zona do rebaixamento. Isso mina um pouco o espírito, mas dá tempo de sair. Mas futebol tem disso, né? Atenção que quinta-feira tem um Internacional que deu de 7-1 no Santos, vai enfrentar o Vasco em São Januário e se prepare, hein? Porque o Internacional vem forte. Eu acho que o Vasco vai cair. Minha opinião, o Vasco é um dos que vai cair, junto com o Santos, América e Coritiba. Olha, agora eu falei em cima do que o Bote falou. Eu acho que o Vasco não cai. Eu acho o seguinte, esses 2 próximos jogos do Vasco serão fundamentais. Ele joga contra o Internacional em casa, depois ele pega o Goiás, depois ele sai para jogar com o Cuiabá, fora, Goiás lá, Cuiabá lá, e depois ele vai jogar com o Botafogo em campo neutro, no Raulino de Oliveira. Diferente do Botafogo, como disse o Jorge, joga 3 seguidas em casa. O Vasco tem 3 jogos, 2 jogos, 3 aliás, contra adversários que brigam com ele. Desculpe, vocês acham que esses jogos são fáceis para o Vasco Internacional? Claro Goiás que não. Fora, Claro que não. Fora e Botafogo? Claro que não. 4 jogos. Não tem nem claro jogo que fácil. Não tem jogo fácil. O Jorge lembrou, não tem mais jogo fácil. Lá embaixo tem que brigar para subir. E lá em cima tem que permanecer e tem classificação Libertadores. Olha só, estamos chegando à reta final do programa. Nós temos, o Botafogo jogaria hoje com Fortaleza, jogo adiado. Amanhã a gente tem Fluminense e Goiás em Volta Redonda, não é isso? E o Flamengo e Grêmio, 7 da noite. Flamengo. Vamos lá, então, os palpites que a gente nunca acerta. Começando com Grêmio e Flamengo. Quem ganha, Valdir? 2-0 Grêmio. O Grêmio não perde, não vence 3 jogos, vai pegar uma vítima agora, Flamengo. Fala, Jorge. Eu acho que esse jogo vai ser empate. 0-0. Empate. E você, como grande rubro-negro, Carlos Bosch, o que dá? Grêmio ou Flamengo? 1-0 Flamengo. Tá. Fluminense e Goiás, amanhã em Volta Redonda, Raulino de Oliveira. Eu começo com você, Borges. 3-0 Goiás. Você, Valdir. Olha, resta saber o time que o Fernando Diniz vai escalar, mas eu acho que o Fluminense consegue amanhã se reabilitar. 2-1 Fluminense. Jorginho. 2-0 Fluminense. Deus te ouça. Vamos embora. Quinta-feira, já que o Botafogo não jogou hoje, abre o olho, Botafogo, então vamos dar uma banda no Botafogo. Vai tomar uma banda no Botafogo, hein? O Vasco jogando com o Internacional. Abre o olho. Vou torcer pro Botafogo, Valdir, fica tranquilo. Vasco e Internacional, São Janu. Que horas é o jogo? 19 horas, 7 da noite. 19 horas. Começa com você, Jorginho. Eu acho que o Vasco vai vencer essa partida por 2-0. Teu Borges, fala aí, garoto. 7-1 o Internacional, mais um 7-1 do Colorado. Ai, meu Deus do céu. Não tomou remedinho hoje, o Jorge? Não pode. Mas antes do Internacional e Santos, alguém esperava 7-1? Pô, mas peraí, o Santos é muito ruim. O Vasco é melhor que o Santos. Perdeu de 4-1 no jogo atípico. Não, 7-1 ninguém esperava. Olha, vai ser um jogo como foi Vasco e Fortaleza. Vai ser um jogo como foi o Vasco e Fortaleza. Casa cheia, a torcida empurrando. O Vasco vence sofrido, vence por 1-0. Legal, então. Acabou o programa. Em cima da hora. 10 segundos. Boa noite de Valdir Luiz. Boa noite, Mazela. Boa noite aos companheiros. Boa noite a quem nos acompanha aqui na TV Max. Dizendo que contra tudo e contra todos o Botafogo será o campeão e a CBF é nefasta.
Essa frase é minha do Fluminense. Contra tudo e contra todos, que o Botafogo tá lá pegando, mas serve também. Olha aqui, fala, Jorginho. Boa noite. Boa noite a todos. E meu detalhe final vai... John Textor, abre teu olho, porque estão querendo tirar o título do Botafogo. Tá vendo? É isso aí. Borges, eu fecho com você o programa de hoje, 24 de outubro de 2023. Você que é o cara. Fala, Borges. O Tite é o melhor técnico do Brasil. Depois dessa, a gente Rapaz, encerra o tomou um programa. remédio hoje. Uma ótima semana. Curtam bastante. Semana que vem, 8 da noite, tem mais Max Sport. Oferecimento de RenTV, Bye Bye Lixo e de Insetbom, que é bom mesmo. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. ByeByeLixo.com. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom.